Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 9 do segundo livro dos reis de Israel. Neste capítulo, a Bíblia vai falar a respeito de Jeú sendo ungido rei de Israel. Vai falar ainda sobre Jeú matando a Jorão e a Acasias, e é neste capítulo aqui que nós encontramos o relato da morte de Jezabel, da maneira que o profeta Elias havia profetizado. É importante observar que no início do capítulo, a Bíblia diz que Eliseu chama um dos jovens discípulos dos profetas e manda que este jovem cingisse os seus lombos e levasse consigo um vaso de azeite. Duas figuras nós encontramos aqui. Cingir os lombos é apresentar-se de modo adequado, é apresentar-se de modo justo, é estar preparado, é ter postura. Este cingir os lombos fala de comportamento, saber se comportar. Quando o texto diz enche o vaso de azeite ou vai com um vaso de azeite, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Ter o vaso cheio do azeite significa ter a unção do Espírito, ter a presença de Deus, ter a capacidade espiritual para exercer tal função e tal ministério. O versículo 4 diz que foi, pois, o moço, o jovem profeta a Ramote-Gileade. Isto significa que sempre na história houveram jovens dispostos, disponíveis ao ministério, à chamada divina. Jovem, este é o momento, esta é a hora de se encher do Espírito, de se revestir, de cingir os lombos, de estar preparado e fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O momento é este. Eliseu poderia ter ido ele, mas ele manda um jovem profeta. Quando este jovem profeta chega, chama a Jeú para um particular e o unge rei sobre Israel, os homens que o viram chegar, no versículo 11, perguntam: por que veio a ti este louco? Jeú então faz saber a estes homens que este jovem não era um louco, mas era um profeta e que o havia ungido rei de Israel. Então estes homens que consideraram em primeira vista o jovem como um louco, agora reconhece o que foi feito através deste jovem. E aqui nós aprendemos, não podemos basear a nossa vida cristã, a nossa chamada, o nosso ministério, segundo a opinião alheia. Se este jovem desse ouvido à opinião destes homens que o consideravam louco, certamente não teria feito o que foi ali para fazer. Não dê ouvido às críticas, não dê ouvido a opiniões que vêm de fora. Tenha no seu coração a convicção. Obedeça ao seu líder. Este jovem não deu lugar, não deu ouvidos a estas vozes, mas deu ouvido à voz de Eliseu. Saiba a quem você está ouvindo. Não se importe com opiniões que vêm de fora. Esteja fechado, centrado, concentrado, abraçado naquilo que você recebeu do Senhor por meio da tua liderança. Este jovem então unge a Jeú rei. Jeú, depois desta unção, começa a exercer o seu ministério, o seu reinado, e aí mata a Jorão e a Acasias, que seriam os seus oponentes. E aqui o texto vai falar a respeito sobre a morte de Jezabel. É importante observar no versículo 2 que diz: sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz? Jeú então responde: que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel
e as suas feitiçarias. Como é que vai ter paz uma nação, sendo que a tua mãe levou o povo ao pecado, à prostituição e à feitiçaria? Então, a partir do versículo 30, fala da morte de Jezabel, e eu quero ler do 34 ao 37, porque tudo que Elias havia profetizado aconteceu. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Jezabel já havia sido lançada da janela. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Sabe por quê? Porque os cães haviam comido a carne de Jezabel. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que não dirão: esta é Jezabel. E assim termina o capítulo 9, a palavra do profeta Elias se cumprindo, e Jezabel morrendo de forma tão trágica como consequência de todo o mal que ela trouxe sobre Israel, o povo de Deus. Que o Senhor nos guarde e que nós possamos nos concentrar naquilo que recebemos do Senhor e procurar servi-lo com todo o coração, porque este é o tempo. Jovem, Deus te chama hoje. Ouça a voz do Senhor. Este foi o resumo do capítulo 9 do segundo livro dos reis de Israel. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.